Bom dia, é com muita alegria que nós damos continuidade à nossa série acerca dos padrões de apego e do comportamento sexual. Hoje nós vamos abordar o comportamento sexual das pessoas que têm o estilo de apego evitativo. Sei que muitos estavam ansiosos para saber como é que se comporta as pessoas com estilo de apego evitativo na relação sexual. Então, gente, geralmente o que acontece? É importante nós destacarmos que existem vários níveis de evitação. Uma pessoa que tenha um nível elevado de evitação, pode ser que ela tenha um comportamento sexual mais egoísta, ela vai estar mais voltada para ela mesma, ela vai ter muita dificuldade de estabelecer qualquer conexão emocional, como nós falamos no vídeo anterior. O sexo é uma porta de entrada para a conexão emocional ou um modo de fortalecê-la. E nós dissemos que as pessoas que têm estilo de apego ansioso, elas visam essa conexão emocional. Já as pessoas que têm o estilo de apego evitativo, elas tendem a evitar essa conexão emocional. E na verdade, não é porque elas não desejam conexão emocional, mas sim porque elas têm medo. Elas têm medo da conexão e de depois haver alguma ruptura que enseje em dor. Então é um modo que elas encontraram para se protegerem da dor, do sofrimento, da rejeição, do abandono. E as pessoas que têm um nível elevado de evitação, pode ser assim que dificilmente elas estabeleçam uma relação duradoura, marcada por compromisso. Elas tendem a se envolver muito em sexo casual, mas aí nós estamos falando também de casos extremos. Nesses casos extremos, elas vão evitar o olho no olho. Pode ser que evitem inclusive o beijo. Eu já ouvi relatos de pessoas com estilo de apego evitativo que relataram que o beijo era desconfortável porque denotava muita intimidade. Então elas tendem a fugir da intimidade, da proximidade emocional, né? Só que na maioria das vezes, gente, as pessoas não têm um nível tão elevado assim de evitação. Então esses são casos extremos. Muitas pessoas têm um nível moderado de evitação. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que isso se constitui. Então, imagine só que você faça um machucado no seu joelho. Se ele está ali ferido, depois vai ser formada uma casca. Essa casca vai proteger o seu joelho. E quando ele está machucado, certamente você vai fugir, né, de qualquer proximidade com qualquer objeto, com qualquer pessoa que chegue perto, porque se alguém encosta ali vai doer, né? As pessoas que têm o estilo de apego evitativo, provavelmente na primeira infância, nas relações mais primitivas com seus cuidadores, elas podem ter tido alguma ferida. E então elas aprenderam a criar uma casca que serve como uma proteção para que elas possam sobreviver. E elas evitam a proximidade. Mas o que acontece? A relação sexual é um momento de intimidade, é um momento de desnudamento. Então, as pessoas que têm o estilo de apego evitativo, pode ser que elas não consigam desnudar a alma, porque elas ainda estão com aquela casca protetora. Mas, em muitos casos, quando esse nível é moderado, é um nível razoável, o sexo vai favorecer que essa casca seja retirada momentaneamente. Então, as pessoas que têm o estilo de apego evitativo, elas podem se abrir, podem se entregar na hora da relação sexual. E isso pode tornar a relação sexual muito prazerosa. Por quê? Porque elas conseguem ser bastante racionais em muitos momentos. Então, os homens com estilo de apego evitativo, eles tendem, por exemplo, a ter mais controle sobre o próprio corpo, sobre o momento do orgasmo. E as pessoas que conseguem ter um nível ali de entrega, que conseguem realmente olhar para o parceiro e saírem um pouco delas mesmas, serem menos egoístas, se esse nível for moderado, elas conseguem fazer isso e então a relação sexual pode ser extremamente prazerosa com as pessoas que têm o estilo de apego evitativo.
O que a gente percebe também é que muitas vezes pessoas que têm o estilo de apego evitativo relacionam-se sexualmente com aquelas que têm o estilo de apego ansioso. Então, se a gente pensa que é ali, né, uma noite apenas, ou que eles estão iniciando alguma coisa, o que acontece é que muitas vezes aquela que tem o estilo de apego ansioso, ela cria ilusão, expectativa, e a que tem o estilo de apego evitativo muitas vezes está separando muito bem o que é apenas a relação sexual, o que é uma relação, né, marcada por compromisso, uma relação marcada por conexão emocional. Então, muitas vezes pode acontecer uma frustração naquela que tem o estilo de apego ansioso. Mas há muitas relações que são duradouras e marcadas por compromisso entre pessoas que têm o estilo de apego evitativo e aquelas que têm o estilo de apego ansioso. Por quê? Porque os sintomas, eles se encaixam. Se nós formos pensar, os dois são inseguros, né? Embora quem olha parece que é o ansioso que está mais inseguro ali, mas o evitativo, no fundo, ele também é inseguro. Ele tem uma falsa independência, uma falsa autossuficiência. Muitas vezes, lá no fundo, ele deseja assim se relacionar e deseja assim se vincular, mas nem tem consciência disso, mas deseja, só que ele tem é medo. Né? Então é diferente não desejar uma relação de ter medo de uma relação. Como que ele tem medo? Aí, justamente na hora da relação sexual, ele consegue se desvencilhar um pouquinho desse medo, consegue se entregar um pouco mais. E aí, o que ele faz? Ele nutre um pouquinho aquela pessoa que tem o estilo de apego ansioso. Então, o que tem o estilo de apego ansioso está buscando essa conexão emocional. E o que tem o estilo de apego evitativo, ele pode sim oferecer isso momentaneamente, pelo menos durante o sexo. Pode ser que ao terminar a relação sexual, ele volte a colocar aquela casca que a gente comentou aqui, aquela roupagem, e volte a ter uma postura mais defensiva, porque quem tem o estilo de apego evitativo tem uma postura defensiva durante a vida. Né? Mas ali favorece esse desnudamento, favorece tirar essa casca, favorece tirar essa roupagem. Então pode ser bastante nutritivo afetivamente para aquela pessoa que tem o estilo de apego ansioso, né? Então ela fica sempre almejando um pouco mais. E para a pessoa que tem o estilo de apego evitativo, elas pensam muito no próprio prazer e elas conseguem se conectar ao momento presente. Então aquele momento se torna assim muito prazeroso, porque ela não tem muita pressa, por exemplo, ela não está preocupada muito com o próprio corpo, por exemplo, então ela curte aquele momento, né? E é por isso que esses sintomas se encaixam e que essas relações são muito frequentes. Falando para as pessoas que têm o estilo de apego evitativo, a dica é, primeiramente, reconheça a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Eu sei que isso é muito difícil para você. Reconheça que os seres humanos são seres relacionais, que muitas vezes nós desejamos sim estabelecer vínculo e ter uma relação marcada por troca, por reciprocidade, né? E que muitas vezes o que acontece é que você pode ter medo disso, por ter medo de um futuro sofrimento, e aí você tá evitando a dor. Mas evitando a dor, você já pensou quantos momentos prazerosos você também não está evitando e deixando de viver na sua vida? Então tenha consciência disso. Eu sei que é um processo que para quem tem um estilo de apego evitativo é bastante doloroso, mas ter consciência de qual é o seu desejo é fundamental. Ter consciência de qual é o seu medo também é fundamental. E conseguir ter um nível ali de entrega nas suas relações, porque quando vocês conseguem, a relação com vocês pode ser maravilhosa. Então, essas são as minhas dicas. E fiquem de olho nessa série, nós ainda vamos falar sobre as pessoas que têm o estilo de apego desorganizado. Por último, vamos falar daquelas que têm o estilo de apego seguro. E também se inscrevam no canal para que vocês possam receber as notificações dos vídeos. Muito obrigada e um grande abraço!